Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite, amados. Boa noite, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Então saúde o teu irmão e diga: você é propriedade exclusiva de Deus. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. O tema da mensagem dessa noite é: Ele carregou o pecado de muitos. Isaías capítulo 53, versículo 11 e 12. Acharam? Então diz assim o texto. Isso é uma profecia feita 700 anos antes de Jesus se manifestar ao mundo no ventre de Maria. Ele diz, o profeta: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Não. Levou sobre si o pecado de quantos? Muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar para que o Espírito Santo fale à igreja nessa noite. Oremos ao Senhor Deus do universo agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai, nós graças te damos por estarmos aqui reunidos nessa noite. Nós graças te damos pelo privilégio de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra pregada com verdade, sem misturas, sem misticismo, sem paganismo, sem doutrina de homens, mas pura como saiu dos teus lábios. O alimento sólido do Espírito, o alimento sólido da nossa alma, a verdade que nos mantém de pé, a verdade que nos fortalece, a verdade que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nós queremos, Senhor, crescer um pouco mais na tua verdade, crescer um pouco mais na tua graça, ouvir a tua voz, a voz do teu Espírito Santo, conhecer mais ainda a verdade que liberta. O Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais nós conhecemos a verdade, mais liberto nós somos. Usa-me nessa noite, inspira-me, dá-me a capacidade de proclamar o teu evangelho, de anunciar as boas novas do teu reino, para que assim o teu nome seja glorificado e a tua igreja seja fortalecida, para que ela possa viver como sal da terra e como luz do mundo. Eu te peço em nome do Senhor, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, eu passei quase toda a minha vida espiritual crendo que Jesus morreu por toda a humanidade. E que alguns homens rejeitavam a salvação porque usavam o livre-arbítrio. Passei também um tempo crendo que todas as pessoas seriam salvas. O tempo que eu fui católico, apostólico, romano. Porque a Igreja Católica, para encobrir essa verdade aqui, criou a doutrina do purgatório, onde diz que a pessoa morre,
por mais pecadora que ela tenha sido, por mais errada que ela seja, pode ser um bandido, um traficante, um assassino, morreu matando alguém, mas ela vai para o purgatório, purga os pecados, e no final das contas, ela vai para os céus ter o encontro com Deus. Essa é a doutrina que eu ouvi durante muito tempo. A igreja evangélica moderna, por sua vez, a moderna e a antiga, também deu um jeitinho de negar essa verdade aqui, dizendo, não é bem assim, está escrito, mas não é dessa maneira. A verdade é que Jesus deseja salvar todos os homens, só que algumas pessoas usam o livre-arbítrio e rejeitam essa salvação. Mas a verdade é essa aqui. Essa é a verdade. Mas vamos ver Jesus falando sobre esse assunto no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, versículo 28. Mateus capítulo 26, versículo 28. Encontraram? Quando Jesus celebrava a ceia, ele disse no versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Quer dizer que ele estava anunciando o que ia acontecer na cruz. Ele disse, olha, esse vinho aqui é o meu sangue, simboliza o meu sangue, que será derramado na cruz em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então, não há contradições na Bíblia. Perceba, aquilo que o profeta Isaías disse, 700 anos antes da cruz, Jesus confirma, 700 anos depois está aqui. Mas os inimigos de Deus, os inimigos da verdade divina, eles não se dão por vencido e eles ficam garimpando alguns versículos na Bíblia para tentar contradizer a verdade de Deus, como se Deus fosse um Deus de contradições, um Deus que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, como se as coisas de Deus não fossem absolutamente claras. Então eles usam muitos versículos. Um deles, por exemplo, é o que está em 1 Timóteo. Vamos lá atrás. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Que diz o seguinte, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você vê, eles se agarram a esse versículo aqui, ele está vendo? Não é verdade que Jesus morreu em favor de todos, em favor só dos eleitos, em favor só dos predestinados. Isso é uma heresia. Está aqui a verdade divina, está aqui a prova. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Deus quer salvar todos os homens. Alguns homens é que usam o livre-arbítrio e rejeitam a salvação de Deus. Bom, nós da graça de Deus sabemos que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. E que a letra mata. Ora, se você imaginar que todos os homens, que Paulo diz a Timóteo, que Deus deseja que sejam salvos, são todos os seres humanos, a pergunta que cabe é, então por que todos os seres humanos não são salvos? Alguém pode frustrar os desígnios de Deus? Deus pode desejar fazer alguma coisa e ser impedido por alguém de fazê-lo? Claro, é evidente que não. Se Deus desejasse realmente salvar todos os homens, a todos os homens Deus salvaria. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Meus irmãos, minhas irmãs, todos os homens que Paulo diz a Timóteo, Deus deseja que eles sejam salvos, são todos os homens, todas as pessoas que ele predestinou em amor. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Por isso, todos os predestinados são salvos. Agora, dizer que Deus tem plano de salvar todos os homens, mas que alguns homens usam o livre-arbítrio e rejeitam a salvação de Deus, isso é afrontar a verdade da soberania divina. Isso é afrontar a verdade da Bíblia. Por exemplo, deixa eu voltar no Velho Testamento, lá no livro de Jó. Venha comigo em Jó. Jó capítulo 42, versículo 2.
É muito interessante isso aqui. Jó respondeu a Deus e disse assim: bem sei que tudo pode. Diga, Deus tudo pode. Fala para o teu irmão, Deus pode tudo, meu irmão. Deus pode tudo. Não há impossíveis para Deus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Como é normal nos dias de hoje, você ligar um rádio, uma televisão, e ouvir pregadores, muitos até famosos, né? Os televangelistas, que têm um nome tremendo no mundo religioso evangélico, ocuparem rádio e televisão e dizer que Deus tem planos, mas que muitas das vezes Deus não pode realizar seus planos se o homem não permitir. Não, Deus tem plano, mas se o homem não permitir, Deus fica de pés e mãos atados. Deus não pode fazer nada. Será que o homem tem o poder de frustrar os planos de Deus? Sim ou não? Claro, é evidente que não. Só quem não maneja bem a Bíblia, só quem não conhece a verdade, é que dá ouvidos a uma barbaridade dessa, a uma heresia destruidora dessa aí. Só quem não conhece Bíblia. Eu quero voltar a Isaías, capítulo 46. Isaías 46, versículo 9 e 10. Porque uma coisa é você ouvir a verdade, outra coisa é você ficar apenas e tão somente ouvindo as histórias dos milagres que Jesus realizou. Jesus curou o cego, Jesus curou a mulher hemorrágica. Vai na outra semana, ouve que Jesus purificou 10 leprosos. Vai na outra semana, aí ouve que Deus abriu o mar vermelho. Vai na outra semana, aí ouve do Zaqueu que desceu da árvore. Vai na outra semana. Outra coisa é você ouvir essas verdades aqui, que poucos têm tido o privilégio de ouvi-las. Então vamos lá. Isaías 46, versículo 9 e 10. Deus diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. O sistema religioso diz que não é verdade não, que são três. Um semelhante ao outro, né? Mas Deus está dizendo, não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo? O meu conselho ficará de pé. Farei toda a vontade do homem. Não. Farei toda a minha vontade. Farei toda a minha vontade. Então, preste atenção. Nem sempre, quando você pega versículos na Bíblia, onde aparece o pronome todos, desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Isso significa que Deus esteja se referindo literalmente a todos os seres humanos. Não, não é isso não. Por exemplo, eu vou mostrar alguns exemplos que estão aqui na Bíblia. Vamos começar em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 4, versículo 21. Aí você vai começar a entender isso. Porque eles pegam esse versículo, está aqui na Bíblia. Desejo de Deus salvar todos os homens. Todos são todos. Não, todos é um pronome. E todo pronome substitui um nome. Vamos lá? Atos capítulo 4, versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, será que esse todos glorificavam a Deus pelo que acontecera está se referindo a todos os judeus de Israel? Claro, é evidente que não. Será que esse todos aqui está se referindo a todos os moradores da terra? Também, claro, é evidente que não. Então, quando ele diz todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, Lucas está se referindo apenas àquele pequeno grupo de judeus que presenciou o milagre que Jesus realizou. Todos viram o milagre e todos glorificavam a Deus. Há um pequeno grupo. Em Mateus capítulo 24, Jesus deixa isso ainda mais evidente, mais claro. Capítulo 24, versículo 9. Quando ele fala do princípio das dores.
Mateus capítulo 24, versículo 9, ele diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Claro e evidente que os cristãos não estão inseridos nisso aí. O cristão não vai odiar o cristão. Está se referindo a todas as nações ímpias, todas as nações pagãs. Olha, vocês serão odiados de todas as nações da terra. Os cristãos estão fora desse todos. Aqui também em Atos capítulo 21. Vamos voltar lá em Atos. Atos capítulo 21, versículo 28. Pronto? Vou ler. Gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra esse lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Ora, seria de uma estupidez que não tem tamanho alguém imaginar que esse todos aqui inclua toda a raça humana, inclua todas as pessoas da face da terra. É absolutamente impossível. Olha, isso aqui já seria suficiente para mostrar que é uma loucura sem tamanho a pessoa imaginar que todas as vezes que a Bíblia usa o pronome todos, ou todos os homens, que ela esteja se referindo a todos os seres humanos universalmente. Não, absolutamente não. Só que os inimigos de Deus, os inimigos da verdade, eles não se dão por vencidos nunca. Nunca eles dão o braço a torcer. E eles continuam lá, garimpando alguns textos, para que eles possam distorcer e mostrar que a verdade não é essa aqui. Que Jesus morreu em favor apenas dos eleitos. Eles dizem, não, morreu em favor de toda a humanidade. Por exemplo, 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 20 em diante. Paulo diz aos irmãos de Coríntios: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem, Jesus, veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Por que o apóstolo Paulo estava abordando esse tema com a igreja dos Coríntios? Porque havia um grupo nessa igreja aqui que estava negando a verdade de que haveria ressurreição dos mortos. Não, não tem ressurreição dos mortos. Aí Paulo está provando para eles que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que da mesma forma que Jesus ressuscitou, os que creem em Jesus, os eleitos predestinados, também vão ressuscitar dentre os mortos. Esse é o tema. Então é absolutamente claro que aqui o apóstolo Paulo está se referindo à ressurreição do corpo. Ele não está falando aqui do novo nascimento, está falando da ressurreição dentre os mortos. Aí eu faço uma pergunta. Preste atenção na pergunta. Quem são esses todos aqui que Paulo disse, todos serão vivificados? Quem são esses todos que serão vivificados? Será que são todas as pessoas que já existiram no mundo, morreram, todas que ainda existem, vão morrer amanhã? Será que ele está dizendo, olha, fique tranquilo que todos morrem e no final das contas, todos serão vivificados. Todos viverão eternamente com Deus. Você acha que é isso? Só um louco poderia afirmar que todos os seres humanos de todos os séculos, de todas as eras, serão vivificados. Não, meus irmãos. Esses todos que Paulo se refere aqui, são todos os que Deus predestinou em amor. Ele está dizendo, todos que foram predestinados, todos eleitos, todas as ovelhas, todos os escolhidos, quando Jesus voltar, serão vivificados. Aí ele diz assim, não, mas isso aí é coisa do pastor Carlos Magno. Você fala isso para as pessoas lá, falam, não, isso é coisa do pastor. Não, não é coisa do pastor Carlos Magno, não está na Bíblia. Não, mas isso é a maneira dele interpretar. Como se a Bíblia pudesse ser interpretada ao bel prazer de cada um. A Bíblia já está interpretada. As Escrituras interpretam as Escrituras.
no versículo 23, Paulo continua e diz: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Só serão vivificados, só viverão eternamente com Deus, aqueles que são de Cristo. Você quer ver como isso aqui bate com Romanos capítulo 8, versículo 30? Veja aí. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 30. Paulo diz à igreja de Roma: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então a verdade da Bíblia é que só os predestinados serão salvos. Só os predestinados ouvem o Evangelho e creem. Quem não é predestinado não compreende, não aceita, não se submete, não apresenta fruto do novo nascimento, ouve a palavra, mas continua vivendo a mesma vida errada que vivia antes, não demonstra transformação, que é o que a Igreja Católica faz com o purgatório. Você já foi num velório de um católico? O cara era bandido, matou 300 pessoas. A última que ele matou foi morto pela polícia, aí está o velório. Está lá o assassino sem vergonha. Morreu matando os outros. Aí chama o padre. Aí o padre vai. Chega lá, pega uma água benta, joga no defunto. Aí diz: irmãos, o bichinho não prestava não. Era ruim que só uma cobra cascavel. Mas graças a Deus que já está nos braços de Deus. E a família: aleluia, aleluia, é mesmo, está com Deus agora. Como se o céu fosse depósito de lixo. Não, o céu não é depósito de lixo não, meu irmão. Absolutamente não. Quem é eleito, quem é predestinado, como diz a palavra, quando ele ouve a palavra, ele crê. Pode ser um homossexual, pode ser uma prostituta, pode ser um assassino, pode ser um macumbeiro, pode ser quem você imaginar que seja. Pode ter a vida mais devassa que você já imaginou na sua vida. Se é um eleito, quando ele ouve a palavra, ele crê, ele vive a palavra, e há uma transformação de vida. O Espírito Santo opera naquela pessoa o maior milagre que Deus opera na vida de um homem. O maior milagre não é a cura de um câncer, não é abrir os olhos de um cego, não é fazer um paralítico andar, não é fazer uma pessoa ter uma vida financeira abastada. O maior milagre de Deus é conceder ao homem o novo nascimento. Ele nasce de novo. Ele nasce outra vez. Por isso, que só os predestinados serão salvos. Paulo diz que em todas as cidades, em todos os países, existem aqueles que foram predestinados por Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, você pode marcar isso aí. Atos, capítulo 18, versículo 9 e 10. Olha o que ele diz aqui. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Quer dizer que naquela cidade que Paulo estava, havia muito povo que era de Deus. Havia muitos eleitos que precisavam ouvir a palavra, porque o eleito só recebe vida outra vez quando ele ouve a palavra e crê. Por isso que o evangelho tem que ser pregado, por isso que nós temos que evangelizar. Você tem que evangelizar onde você mora, os teus vizinhos, os teus amigos, os teus colegas de trabalho, a tua família, os teus parentes. Não cesse de evangelizar, porque se ali tiver um eleito, ele tem que ouvir a palavra e crer para que ele seja salvo, para que ele receba a vida outra vez. Olha, não cala, Paulo. Continua pregando, continua proclamando a verdade, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Eu sou contigo. Ninguém vai ousar fazer-te mal, porque ninguém é maior do que Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Diga: ninguém ousará me fazer mal. Atos capítulo 13, versículo 48. Atos, versículo 13, versículo 48.
Diz assim o texto: os gentios, o que é que são os gentios, pastor? Aqueles que não nasceram em Israel, que não tinham sangue israelita, nasceram em outras nações da terra. Os gentios, ouvindo isto que Paulo pregava, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqui não está dizendo que foram destinados para a vida eterna os que creram. Aqui não está dizendo isso. Aqui não diz isso. Aqui diz que só creu na palavra, só creu no que Paulo pregou, no que Paulo ensinou, aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Por que você está aqui hoje? Por que você ouviu esse evangelho da graça através do rádio, através de um CD, você creu e veio para a igreja? Por quê? Porque você é um predestinado. Lembrando que Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: vós sois verdadeiramente meus discípulos, se permanecerdes na minha palavra. Permanecer até o último dia de vida. Viver a palavra em toda e qualquer circunstância da vida. Não é viver a palavra só enquanto lhe é conveniente. Porque tem gente que é assim, enquanto é conveniente, vive a palavra, é santinho, diz que é submisso. Na hora que leva uma repreensão, na hora que leva uma reprimenda, não vive mais a palavra, se rebela, cria rebelião, fica com a cara desse tamanho, se faz de vítima, joga a culpa no pastor, o pastor é que não presta. Não, essa pessoa não está vivendo a palavra. Sai da igreja, vai procurar repouso em qualquer pocilga que encontra pela frente. Por isso Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês viverem a minha palavra, até o fim, até o último dia de existência. Está aqui. Amém? Houve um outro episódio no ministério de Paulo, só virar a página um pouco à frente, Atos 16, e me emociona muito essa passagem aqui. Atos 16, versículo 13 em diante. Olha o que diz. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Lugar tranquilo, lugar que não havia tumulto, lugar propício para os irmãos se reunirem e orarem. Olha, isso aqui está parecendo um recanto de oração. Né? E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Várias mulheres se aproximaram de lá. Paulo aproveitou e começou a pregar. Que Jesus era Deus, que Jesus é Deus, que Jesus morreu pelo seu povo, né? Que ele veio para salvar o seu povo. Começou a pregar. Aí o versículo 14 diz assim: veja que havia várias mulheres. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia, para crer no que Paulo dizia, para obedecer o que Paulo falava. Várias mulheres na beira do rio, só uma entendeu e se converteu. E entendeu e se converteu por quê? Porque o Senhor abriu o coração de Lídia. Por que você ouviu, creu, obedeceu e se converteu? Porque o Senhor abriu o teu coração. Quantas milhares de pessoas ouvem o programa A Verdade que Liberta pela Metropolitana todas as manhãs? Por que elas não estão aqui? Por que ouvem? Algumas ainda fazem como os judeus daquele tempo. Oh, que palavra maravilhosa! Oh, que palavra bendita! Por isso que a Bíblia diz que Jesus não se dava a confiar às multidões. Ele não confiava nas multidões, sabia que havia muita hipocrisia, muita mentira, que eles seguiam Jesus pela curiosidade de ver os milagres, de ver as maravilhas, mas que na verdade não queriam nenhum compromisso com a verdade. Amém, irmãos? Quem é que ouviu e se converteu aqui? Lídia. Por que Lídia ouviu, entendeu e se converteu? Porque Deus abriu o coração de Lídia. Por que as outras mulheres não creram? Está aqui que havia várias mulheres. Porque o Senhor
não abriu o coração das outras mulheres. E por que Deus não abriu o coração das outras mulheres? Porque elas não eram predestinadas. Por isso tem um monte de gente que vai morrer adorando imagens, crendo que Maria é a mãe de Deus, que Maria é a medianeira entre Deus e os homens. Uma porção de gente que vai morrer crendo em livre-arbítrio, em corrente de libertação, em culto para quebrar maldições. Pode ouvir 500 milhões de vezes. Não vai crer, não vai compreender, não vai aceitar, porque o Senhor não abriu o coração dessa gente. Amém, irmãos? Pastor, quer dizer, quando eles dizem que Jesus morreu por toda a humanidade, mas apenas aqueles que usam o livre-arbítrio e o aceitam serão salvos. É outra mentira. Não tem livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Ou Deus é soberano, ou o homem tem livre-arbítrio. Uma coisa não pode coexistir com a outra. Não existe isso. O homem, quando nasce, ele nasce morto em delitos e pecados. O que é que Paulo disse aos Efésios, Efésios capítulo 2, versículo 1? Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Pastor, mas a Bíblia não diz que Deus tem presciência e que a presciência de Deus faz com que Deus saiba de antemão quem são as pessoas que vão aceitá-la por livre-arbítrio? Vamos lá em 1 de Pedro. Vou logo no texto que se usa muito. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Você tem que saber essas coisas afiado. Não pode se deixar seduzir pela mentira do diabo. Então, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. O texto diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos, preste atenção, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Aí eles pegam esse versículo aqui, se agarram a essa expressão que Pedro usa, dizendo que pela presciência de Deus Pai, Deus sabia quem são os que vão usar livre-arbítrio e aceitar Jesus. É isso que ele diz aqui. Olha, aqueles que usar o livre-arbítrio e aceitar Jesus, Deus já sabia. Mas o homem tem o livre-arbítrio. E são esses que Deus predestinou. Os que usam o livre-arbítrio. Não. Em primeiro lugar, isso é negar completamente o sentido da palavra predestinação. O que é que significa predestinação? Pré, antes, destino. Deus nos deu um destino antecipadamente. Um pré-destino. O teu destino já está traçado por Deus. Já estava determinado por Deus. Que tal dia você ouviria a graça, creria na verdade, se converteria. Ele faria de você uma nova criatura. Você viria, congregaria na Cristo é Vida. Tudo predeterminado por Deus. Então, quando se usa esse termo de uma forma distorcida, eles desconhecem a Bíblia. Desconhecem o verdadeiro significado dessa palavra presciência. Quem se lembra no texto grego original a palavra presciência? Hã? Prognose, igreja que tem conhecimento é outra coisa, né? É outra coisa. Prognose. O que significa prognose? Eleitos segundo a prognose de Deus. O que significa essa palavra prognose? Que é presciência. Determinação de Deus. Ou seja, segundo a determinação de Deus, Deus determinou que você seria salvo. Deus determinou que no tal dia você ouviria a palavra, você creria na palavra, Ele te daria o Espírito Santo. É esse o sentido. E para não ficar nenhuma dúvida, venha em Atos capítulo 2. Para não ter dúvidas. Atos capítulo 2, versículo 22 e 23. Quando Pedro faz aquela famosa pregação do dia de Pentecostes,
Aí no versículo 22, Pedro diz: varões israelitas, atendei a estas palavras, quer dizer, preste atenção a essa verdade. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue na mão de vocês, entregue na mão das autoridades de vocês, pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-os por mãos de iníquo. O que Pedro está dizendo aqui, irmão? Pedro está afirmando que Jesus foi entregue na mão daquelas pessoas, na mão daquelas autoridades religiosas, porque Deus havia determinado que seria assim. Tudo que aconteceu com Jesus estava profetizado antes. Que ele seria trocado por 30 moedas de prata, que ele seria crucificado entre 2 ladrões, que nenhum osso dele seria quebrado. Quebraram os ossos das pernas de um ladrão, quebraram de outro. Quando chegaram no dele, já tinha morrido. Porque quebravam as pernas para morrer rápido. Era Páscoa, eles não queriam que ficasse na festa da Páscoa 3 homens ali agonizando. Aí foram no primeiro ladrão, quebraram. Porque quando quebrava não tinha mais apoio, o tronco quebrava assim para baixo, fechava o diafragma, o cara morria rápido. Quando foram quebrar o de Jesus, já havia morrido. Tudo determinado por Deus. Está aqui, ó. Então, está absolutamente claro que o nosso Deus tem presciência daquilo que Ele mesmo determinou. E para que ninguém tenha dúvidas, vire a página, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 27 e 28. Ok? Atos capítulo 4. Aí diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha que coisa espetacular. Olha, se juntaram nessa cidade judeus, gentios, Herodes, Pilatos, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles não poderiam fazer nada que não fosse por uma determinação de Deus. Absolutamente nada daqui. Então, a morte de Jesus na cruz não foi porque Deus sabia, mas porque Deus predeterminou. Predeterminou que seria daquela maneira, que seria daquela forma. A tua salvação, a minha salvação, a nossa salvação, não foi porque Deus sabia isso ou sabia aquilo. Não, absolutamente não. Foi porque Deus determinou que nós seríamos salvos. Porque Ele nos predestinou em amor. Ponto final. Senão nós não seríamos salvos. Não foi por causa da oração da tua mãe, não foi por causa da oração do teu pai, não foi por causa da oração de um pastor, de um padre, de ninguém. Não dependeu de ninguém. Dependeu única e exclusivamente de Deus. Você já ouviu aquela pessoa que diz assim: eu hoje sou um salvo porque minha mãe orou muito por mim. Já ouviu isso? Não, eu hoje sou salvo, irmão, porque o pastor da igreja que minha mãe congregava acordava 3 da madrugada para orar por mim. Deus me salvou. Glória para o pastor. Glória para a mamãezinha que orava por ele. Não, senhor. E aquelas pessoas que a mãe acorda de madrugada, ora, e o sujeito morre e vai para o inferno. Como é que fica? Deus atende um e não atende outro, é? Não. Você foi salvo porque Deus te predestinou em amor. Porque Deus determinou que você seria salvo. Olha o André. Nascido no lar católico, pai e mãe católicos, católico do pé roxo, igual eu era. Quando que esse rapaz imaginou um dia que ele sairia do catolicismo? Você imaginou alguma vez, André? Você era daquele que batia o pé e dizia: sou católico e vou morrer católico, sou católico e vou morrer católico. Que eu era assim. Aí, começou na época a ter uma paquerazinha com a irmã Marciliana, que está ali. Marciliana disse: ô
Vamos lá conhecer minha igreja. O cara vem para fazer média com a namorada, né? Sabe como é que é a história, né? Só que estava dentro disso aí, tinha um desígnio de Deus. Porque se não houvesse o desígnio de Deus, ele não estaria mais aqui. Porque não namoram mais ou já voltaram? Voltaram ainda não? Acho que eu preciso entrar nessa história. Não, pastor, não se meta não, pelo amor de Deus. Lá vem o senhor com a história. Tá bom. Vou me meter não. Não, porque é assim. Se não for por um desígnio de Deus, vem porque a moça chamou, está paquerando a moça, quer agradar. Aí na hora que não tem mais interesse, vai embora. Ele está até aqui, ó, até agora. Se converteu, suportou pressão dos pais, da mãe. Que desgosto. Nunca pensei na minha vida que você, meu filho, fosse dar o desgosto de sair da religião do teu pai e da tua mãe. Quem fez isso? Deus. E quando Deus faz, é até o fim. É para valer. Há uma mudança radical. Há uma transformação total na vida da pessoa, interior e exteriormente. Muda tudo. A pessoa se torna uma nova criatura, gente. Por isso Jesus disse, vocês são o sal da terra. Vocês é que dão sabor à vida. Vocês é que preservam os valores morais e espirituais. Porque esse mundo não preserva mais nada. Não preserva mais nada. Eu estava lendo na internet. Você sabe o que é que estão inventando hoje? Eu não acredito. Eu li, eu fiquei em estado de choque. Que hoje, já há no mundo, um movimento de filho com mãe. Mãe com filho. Incesto, né? É isso que chama? Incesto. Não, Jesus disse, amai-vos uns aos outros. É melhor fazer sexo com a mãe do que com a prostituta lá fora. Olha só. Vocês estão vendo o mundo que nós estamos vivendo? Diz que hoje já tem esse movimento no mundo. Filho com mãe, mãe com filho. Não porque Jesus disse amai-vos uns aos outros. É o que os gays fazem. Não tem problema homem com homem, nem mulher com mulher, não. É amor. Amai-vos uns aos outros. É amor, é amor, é amor. Então Jesus disse, no meio desse mundo perverso, no meio desse mundo que jaz no maligno, vocês, os meus filhos, vocês os que eu predestinei em amor, vocês o que eu lhe dei vida quando vocês estavam mortos, são o sal da terra. É a igreja que preserva os valores morais e espirituais. Por isso que nessa igreja aqui, meu irmão, ou o sujeito se enquadra, ou a pessoa é de Deus de verdade, ou ela prova que nasceu de novo, ou ela vai para os quintos dos infernos. Mas aqui não fica. Hã? Glória a Deus. Mas ela aqui não fica. Na igreja de Jesus, não há lugar para dissimulação. Não há lugar para hipocrisia. Na igreja de Jesus, ou você é ou você não é. Por isso que esse evangelho da graça é tão odiado. Porque ele separa o joio do trigo. Aqui não tem aquele papo de... Apesar que de vez em quando tem. O cara fica aqui um tempo com a gente, aí depois apronta, pinta, borda, faz tudo que não deve fazer, sai, ainda tem uma meia dúzia que fica, não, mas de qualquer maneira é um irmão, né? Irmão? Irmão só se for do cão. Meu não. A minha Bíblia diz, se alguém é alguém, está incluído pastor, está incluído diácono, está incluído ministro, está incluído membro, está incluído todo mundo. Se alguém, se dizendo irmão, for, aí tem lá a lista. Avarento, mentiroso, dissimulado, hipócrita, desonesto, infiel, não se submete às autoridades constituídas, nem com ele comais. Mas tem gente que gosta de comer, né? Parece que adora. Não, mas de qualquer maneira, tal. O pastor às vezes é muito duro, não sei o quê, não sei o quê. Tem gente que é capaz até de achar que ele é que é do diabo e que a pessoa que saiu é que é de Deus. Não, eu acho que eu que fiquei é que sou do diabo. Como é que pode uma coisa dessa?
Como é que é possível? Amém, irmãos? Não. Quem é de Deus, irmão, tem que apresentar o DNA de Deus. Lembra da pregação? O DNA de Deus? Tem que O que é o DNA de Deus? O viver a palavra. Em toda e qualquer circunstância. Você acha que esse pessoal que saiu da igreja viver a palavra? Pastor Eric diz, pastor, temos que suspender o coral, temos que parar, temos que dar um tempo, porque a coisa está preta. Tem gente em cima do altar dizendo palavrão, tem gente dando cantada de mulher, chamando para ir para motel. Eu digo, o quê? E quem está na liderança está nem aí, ó. Fiz reunião com todo mundo, chamei todo mundo, expus tudo, digo, vamos dar um tempo. Quem está errado, tente se consertar, mostre fruto de conversão, mostre fruto do novo nascimento. E lá na frente tente ver se continua ou não continua. Cadê? Cadê? Essa gente queria servir a Deus ou queria servir ao seu próprio ego? Servir ao seu próprio ego. Eles são capazes até de ir por cento de macumba, desde que eles fazem parte do coral. Querem cantar, querem aparecer. Ah, mas chegou o dia de eu ir embora. Assim como chegou o dia de eu chegar, chegou o dia de eu sair. Ah, se o coral não tivesse acabado, não chegou o dia de sair. Tem hipocrisia maior do que essa? Não tem. Então essa igreja aqui, irmãos, é uma igreja, ela não é uma igreja, ela não se parece uma igreja cristã. Não se parece, não, ela é uma igreja cristã. Aqui não tem meu pé me dói, não, mas o irmão fulano tem uma condição financeira melhor, ajuda muito a igreja, vamos ter paciência com ele, passar. Não, mas ele acabou de dar cantada na mulher casada dentro da igreja. Não, mas sabe o que é? Que às vezes o diabo usa a pessoa. Vamos botar a mão na cabeça e mandar uma pombagira sair dele. Mas é o nosso irmão em Cristo. Ele ajuda muito, ele dá um dízimo. Vai fazer falta. Aqui não tem esse negócio, não. Aqui, seja quem for, não se enquadrou, é exortado e é punido. Se fizer parte do ministério, meu irmão, não tiver um comportamento digno, é punido. Se é de Deus, aceita a punição, é humilde, se conserta, dá a volta por cima e Deus o usa outra vez. Se não é, meu irmão, é só questão de tempo. Vocês são testemunhas disso, né? É só questão de dias. Se manda e vai embora. Mas aqui não. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Quer dizer, num mundo de treva, de escuridão, nós somos como luz que brilha. Você é luz do teu trabalho, você é luz na tua família, você tem que ser luz para os teus filhos, você que tem que ser luz no teu casamento, você tem que ser luz congregando na igreja. Você não pode ser uma pessoa aqui dentro, outra pessoa lá fora. Não pode dar uma de que é luz aqui dentro e lá fora é trevas. Não, é luz em qualquer lugar. Eu sou luz aqui no altar, eu sou luz fora do altar. Eu sou luz jogando futebol com os irmãos da igreja. Eu sou luz se eu for um estádio de futebol assistir um jogo. Eu sou luz dirigindo no trânsito. Eu não posso aqui ter um comportamento no trânsito. Estou dirigindo, o cara me dá uma fechada, eu digo, seu filho da... Que luz é essa? Que luz é essa? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Amém? Por isso, meu irmão, que hoje eu sou extremamente grato a Deus pela minha salvação. Não fui eu que me salvei. Não existe autossalvação. Não fui eu que saí da seita universal. Foi Deus que me tirou da seita universal. Foi Deus que me salvou. E Deus me salvou quando eu menos pensava em salvação. Queria nem saber de Bíblia. Estava tão ferido, tão magoado, estava tão triste até com Deus, que eu não entendia por que aconteceu as coisas comigo. E justamente nessa hora Deus, menino, você não entende de nada. Agora eu vou iluminar os teus olhos. Você está morto. Agora eu vou te dar vida outra vez. E agora você vai conhecer o Deus que você não conhece. E graças a Deus que hoje eu conheço esse Deus, em nome de Jesus, para a sua honra e para a sua glória. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou para a igreja nessa noite. Glória a Deus.
Aleluia.